Aqui estamos novamente juntos para seguirmos com a leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas. Esse livro é de Carol Bowman. Experiências de morte relembradas. Ajudei mais de 1.000 pessoas a morrer, todas no meu consultório. A pretensão da doutora Fiore parece a princípio uma falácia, mas é verdade. Quase todo paciente que se lembrou de uma vida passada também relembrou da experiência da morte que findou aquela vida. Os relatórios de mortes relembradas eram incrivelmente consistentes com os relatórios das regressões dos voluntários da doutora Van Baa e com os relatórios das experiências de quase morte publicadas no livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody. Todas as pessoas que se lembravam de sua morte descreveram uma continuidade da consciência após a morte. A consciência não cessou quando o coração parou de bater. Suas percepções permaneceram válidas. Ainda podiam ver, ouvir, sentir o que acontecia com elas e à volta delas. Qualquer dor física ou emocional que estivessem sentindo no momento da morte se fora, a fome satisfeita, a sede saciada, sentiram-se completamente novas. No momento da morte, perceberam-se deixando seus corpos, sentindo uma súbita sensação de leveza, flutuando como uma pluma, subindo no ar, vendo o cenário que haviam deixado lá embaixo. Vários pacientes relataram ter presenciado o seu próprio funeral do topo das árvores, como se fizera com a minha morte no século XIX. Muitos penetraram num espaço celeste de azul brilhante e se banharam em sua presença cálida e adorável. Apareceram anjos e seres de luz, alguns ouviram zumbidos, ruídos, até música celestial. Outros foram recebidos por amigos e parentes falecidos em sua forma espiritual. Para muitos, constituía uma total beatitude, e invariavelmente a transição era pacífica, preenchida com uma beleza e uma graça indescritíveis, estimulando alguns a chorar de alegria, ainda em transe. Relembrando suas mortes, muitos dos pacientes da doutora Fiore retomaram a confiança na vida. Não tinham mais medo da morte. Entenderam que a morte não é um fim, mas um novo começo. Para todos, a experiência de morte relembrada não foi uma fonte de profunda inspiração que mudou sua fonte de viver. Doutora Van Baa descobriu que 90% dos seus pesquisados tiveram as mesmas experiências agradáveis, quase palavra por palavra. É possível penetrar num dos maiores mistérios da vida através da regressão? Creio que sim. Minhas experiências com lembranças da morte foram quase idênticas àquelas descritas pelos pacientes da doutora Van Baa e Fiore. A descrição do estado de pós-morte de Sarah foi similar. Sinto-me flutuando acima das árvores. Sinto-me leve como o ar. Creio que estou morta. Não sinto dor nenhuma. Estou aliviada porque tudo terminou. Chase lembrou de voar sobre o campo de batalha, sentindo-se bem por sua vida ter terminado e por poder seguir uma vida mais feliz. Quando terminei de ler o livro da doutora Fiore, percebi que era uma prova da veracidade de que eu estava procurando. Ali estava uma psicóloga clínica que há anos aplicava métodos de observação empíricos, descrevendo os mesmos tipos de histórias de vidas passadas, as mesmas experiências de morte. E mais importante, os mesmos efeitos curativos das lembranças de vidas passadas que descobri em minha família. Aquilo me deu confiança para seguir adiante. Mal suspeitava que encontraria mais respostas na cozinha da minha amiga Cat. Dr. Roger Vogler, A Procura da Alma e do Espírito. Cat me convidou para tomar um café e bater um papo de mulheres em sua casa. Certa manhã, na segunda xícara, já estávamos a 1.000 por hora. Patrick, marido de Cat, se aproximou. Ao ver que conversavam sobre vidas passadas, falou de seu amigo Roger, que acabara de publicar um livro sobre o assunto. Foi até a estante, me passou o livro, dizendo com um sorriso cínico: Você vai gostar. Pessoalmente, acho que esse negócio de vidas passadas é papo furado.
Naquela noite, após as crianças terem ido dormir, abri o livro Other Lives, Other Selves, de Jungian Tempest Discovery Past Lives, do Dr. Vogler. Me perdoem pelo inglês mal falado. Eu fui imediatamente arrebatada pelo estilo ágil do Dr. Vogler. Era um livro que combinava todas as correntes de ideias em que eu estivera navegando durante anos. Vidas passadas, T.S. Eliot, regressão hipnótica, William Blake, curas. Mais gratificante de tudo, ele citava o meu velho companheiro, o livro tibetano dos mortos. O Dr. Vogler dava um sentido único a todas aquelas ideias, acrescentando uma nova profundidade ao meu entendimento de vidas passadas. Seu livro vai além do simples relato de terapias de vidas passadas, como uma técnica clínica notável. Ele a coloca no contexto do estudo da mente, e ao mostrar como as lembranças de vidas passadas são básicas na constituição de todas as pessoas, desafia a mais sagrada das premissas da moderna psicologia. Combinando ideias da psicologia ocidental com o misticismo do Antigo Oriente, suas próprias experiências de regressão e a observação direta de milhares de pacientes regredidos, ele constitui um modelo completo que explica como funcionam as lembranças de vidas passadas. Dr. Vogler começa o livro com sua própria história. Ele nasceu na Inglaterra, formou-se em psicologia comportamental e psicologia analítica, mas seus estudos o deixaram desiludido e se perguntando: o que as estatísticas têm a ver com o coração e a alma, com as supremas realizações espirituais da humanidade? Numa tentativa de descobrir respostas fora da camisa de força materialista do pensamento ocidental, mergulhou no hinduísmo e no misticismo cristão, e nesse processo recebeu o grau de doutor em religião comparada pela Universidade de Londres. Mas o estudo da religião produziu apenas conceitos filosóficos áridos, alma e espírito, apenas no nome, quando o que o Dr. Vogler procurava eram aplicações práticas dessas ideias utilizadas na sua vida particular e profissional. Faço eu aqui, a leitora, uma observação. Ah, se eles encontrassem Kardec, está tudo lá, estudado passo a passo, está tudo claro. Mas vai chegar o dia. Continuando. O Dr. Vogler continuou sua pesquisa em Zurique, no Instituto Jungiano de Carl Jung, conhecido por expandir a visão de Freud sobre o inconsciente. Criou uma teoria psicológica que admitia os mistérios do espírito e da alma. Em Jung, Vogler finalmente encontrou uma filosofia que alimentava tanto o lado intelectual quanto o espiritual. Depois de Zurique, veio para a América ensinar na Universidade de Vermont e abriu um consultório psicoterápico. Um dia, um colega perguntou se gostaria de fazer uma experiência com uma técnica de regressão de vidas passadas. Embora cético, seu grande senso de aventura prevaleceu e ele concordou. Para sua enorme surpresa, a sua primeira regressão de Dr. Vogler lembrou claramente uma existência na França, durante o século XIII, como mercenário do exército do Papa. Ele se viu no meio de um horror indescritível, pois os habitantes das aldeias francesas inteiras eram massacrados e queimados em nome da igreja. Revoltado com a crueldade, o soldado se arrependeu e desertou do exército, mas foi capturado e queimado numa fogueira como herege. Aquela regressão abriu os olhos do Dr. Vogler, que mudou sua vida. Explicava sonhos terríveis que tinha sobre a tortura e massacres, que nenhuma dose de psicoterapia tinha podido erradicar. E com um único toque, um único mistério também foi resolvido. Finalmente entendeu que uma forte fobia de fogo que o perseguia na vida toda fora causada por sua morte na fogueira naquela vida passada. Aquela sessão foi tão forte e os resultados foram tão imediatos que os seus colegas e ele começaram a experimentar a sério as técnicas de regressão de vidas passadas, aplicando as técnicas uns aos outros. Coletaram todas as informações que puderam obter com a regressão hipnótica de vidas passadas. Reuniram suas percepções, refinaram seus métodos. Ao sentir-se confiante o suficiente na técnica, o Dr. Vogler mudou seu método e passou a incluir a terapia de vidas passadas.
Meus amigos, é uma realidade. Muitos tentam fugir desse conceito graças aos séculos e séculos de forças, de conceitos antigos, forçado pelas igrejas, de que só se vive uma vez. E eu confirmo, só se vive uma vez sim, é uma vida única, mas com fases na carne e fases na vida espiritual. Deixo vocês hoje por aqui. Eu aguardo a todos no próximo capítulo, lembrando aos que chegam agora que há capítulos antes desse. Um abraço e até breve.